Pessoal, tudo certo? Estamos iniciando mais uma live aqui da UI, Rede Colaborativa de Engenharia, antiga Projeto Estrutural Online. Hoje o nosso tema da live vai estar pautado na Casa W, um dos nossos cases, executado junto com a parceria da Imoveline Arquitetos, que convidamos hoje para falar dessa relação da arquitetura e engenharia com o BIM, que foi o nosso case aí da Casa W, que inclusive saiu no primeiro anuário BIM de Santa Catarina, que teve apoio do CREA. Bom, sem mais delongas, eu vou trazer aqui os convidados que vão participar dessa live hoje, que nós vamos fazer em 4. Vai ser a Ana Amélia, co-founder, sócio aqui da ONI, e também os sócios da Imoveline Arquitetos, o Juliano Marini e o Thiago Hahnemann. Bom, é a primeira vez, gente, que a gente está fazendo uma live em 4, então desculpe se eu não ser um bom host nesse sentido, mas vou me esforçar aqui. Bom, primeiramente, agradecer a presença de vocês, Thiago e Juliano, aí para estar com nós para conversar um pouco desse case de sucesso que é a Casa W, que já saiu no primeiro anuário BIM de Santa Catarina. Trouxe a Ana Amélia aí para trazer a visão técnica e a gente fazer esse remeleixo aí da conversa, que acho que vai ser bem bacana. E primeiramente, antes de tudo, gostaria de pedir para vocês se apresentarem para a nossa audiência aí, quem não conhece, conhecer vocês. Pode começar contigo, Thiago, eu vou começar aqui para dar uma ordem. Legal, legal. Estão me ouvindo bem aí? Tudo certinho? Tá ótimo o áudio. Uhum. Não, bacana. Se tu trouxe a Ana, eu trouxe o Juliano. Então hoje vai ser uma conversa aí do quarteto, né? Bom, me apresentando então, eu sou arquiteto da Imoveline, faço parte, né, desse escritório, junto com outros arquitetos, junto com o Juliano, junto com mais um sócio que também é Thiago, o nome dele, e a gente vem aí atuando já há um bom tempo. Acho que isso aí a gente vai conversando ao longo da live aí, mas passo a bola agora pro Juliano aí. Bom dia, né? Vocês estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo bem, tá ótimo o áudio. Beleza. Então, eu sou o Juliano, né? Sou arquiteto também da Imoveline, né? Já estamos juntos aí há alguns longos anos aí, e eu especificamente dentro da Imoveline eu tenho um cargo, vamos dizer assim, que seria o de gerente de projetos, né? Então, eu sou responsável aí pela coordenação aí, distribuição e, enfim, né? De gerenciar toda a parte de projetos dentro do escritório, né? Maravilha. E, pessoal, adentrando então agora dentro do tema da Casa W, antes da gente falar de BIM, da relação da arquitetura e engenharia, qual foi o conceito que permeou a Casa W, né, no primeiro partido, na conversa com o cliente? Sim, é uma casa que a gente fez o projeto para o veraneio, né? Ela é uma casa de fim de semana, de férias, verão. Então, sempre ela teve uma pegada, assim, um conceito de ser todos os ambientes bem integrados e principalmente na questão da área social, assim, né? E isso falando, digamos, em termos de zoneamento e posicionamento dos ambientes. Mas, esteticamente, assim, uma questão colocada também pelo cliente, que foi abraçada por nós, e a gente trabalhou nisso, foi sempre com uma volumetria e com revestimentos que fossem um toque assim mais clean, né? Conceito um pouco menos de informação, embora seguindo aquelas linhas que a gente já fez diversos projetos de casas, que são casas assim um pouco mais modernas, né? Um pouco mais minimalistas, mas essa especialmente assim a gente teve bastante cuidado e também bastante pesquisa também para colocar materiais mais neutros, né? Então uma casa diferente das que a gente já fez, se falando aí de questão estética, né? E o conceito sempre foi essa de união, de ter todos esses ambientes integrados para poder reunir toda a família. Bacana, Thiago. Desculpa te interromper. Vai tocando, Juliano. Eu vou tentar botar a Casa W aqui na imagem, mas vai falando. Ah, tá, tranquilo. Então, na verdade, assim, também a gente traz todo esse conceito do projeto através também do briefing que é estabelecido juntamente com o cliente, né, e dos anseios e as vontades do que ele deseja para o imóvel dele, né? Então, como o Thiago comentou, uma casa que não é de uso diário, vamos dizer assim, pela família, né, que é proprietária dela.
Então, eles trouxeram a demanda deles, né, os desejos do que eles gostariam de ter dentro da casa, e nós fomos alinhando o nosso conhecimento e a nossa sugestão técnica em relação ao projeto como um todo, e eles foram participando também da construção, né. A gente gosta sempre de dizer que os projetos aqui dentro dos escritórios, eles não são, vamos dizer assim, construídos somente por nós, né? Eles são uma construção coletiva que começa desde a construção juntamente com o cliente, né? Das vontades deles, das expectativas que ele tem, e depois a gente também entra na questão da construção coletiva com todos os outros profissionais que são envolvidos até o final dela, né? Uhum. Deixa eu voltar. Pode falar, Ana? Opa, eu vi que a Ana ia se manifestar, ela se mexeu aqui, eu pensei, não, acho que ela quer comentar alguma coisa. Mas, bom, assim, pessoal, então, legal, a gente entendeu qual foi o conceito, como é a proposição dela, como é que foi esse trabalho de vocês nessa construção com eles. E agora, adentrando ao tema BIM, esse projeto, ele foi utilizado a metodologia BIM para trabalhar ele, como é que foi? Sim, ele desde o princípio, os primeiros estudos, assim, a gente já trabalhou 100%, né, em BIM. E quando eu falo 100% é porque não é só na arquitetura que a gente está falando em BIM, né? Então a gente tem uma colaboração, vocês foram os nossos parceiros nesse sentido, com os projetos complementares, que não é de hoje essa parceria, né, já é de longa data, e isso que é o interessante, assim. Então desde o princípio foi colocado já em prática, porque como até o Juliano comentou, a gente vem nos últimos anos assim aprimorando e implantou, né, o sistema como um todo. Bacana. Eu acho que até... Opa. Eu acho que deu um delayzinho. Toca aí, Ana. Não, então tá, eu ia até comentar que eu acho que a Casa W, pelo menos, foi praticamente quando a gente começou a implementar o BIM aqui na 1i, eu acho que foi praticamente junto com a Imoveline, começou aí também, ali pro 2018, né, pessoal, 2017, 2018, acho que a gente também nasceu o BIM junto nos escritórios, e foi uma parte muito legal, porque a gente foi nos dando suporte, nos entendendo bem, então a Casa W, eu tenho certeza que ela serviu de escola pra gente, né, pelo menos aqui na 1i, e a gente recebia muito feedback da Imoveline, retroalimentação, dizendo, olha, isso tá legal, isso não tá, aqui a gente precisa ter mais isso aqui definido, isso aqui pro próximo projeto a gente vai precisar resolver melhor, né, então foi um aprendizado da passagem da metodologia BIM e tudo, então eu acho que ela foi um grande aprendizado, hoje eu olho para ela, eu tenho certeza que a gente já tem várias melhorias que a gente tem nas casas nossas que estão saindo hoje, né, pessoal? Mas eu tenho um carinho por ela, assim, porque ela foi uma das nossas primeiras pegadas ali, a gente sofreu um pouco, mas já conseguimos entregar o BIM nela ali nesse primeiro teste, né? Ela foi uma casa que foi feita, dá para se dizer quase que 100% em BIM pelas equipes, né, em trabalho de colaboração. Ela foi uma casa que a gente desenvolveu numa fase bem inicial, né? Eu acho que, na verdade, não só na questão do BIM, mas qualquer coisa que a gente faz na vida, a gente sempre está se aperfeiçoando dia a dia, né? Então, não é diferente ali, né? Então, se nós pegarmos um projeto que é feito hoje, ele já está bem mais avançado nesse sentido em relação ao que foi feito da Casa W, porém, ela seguiu bastante requisitos pré-determinados inicialmente da fase projetual, até porque o nosso escritório acabou gerenciando a execução da obra também. E isso também é uma coisa que, vamos dizer assim, favorece para que o projeto seja seguido fielmente, vamos dizer assim, e o que não é possível seguir fielmente, né? De ser sempre conversado, de ter sempre tudo isso alinhado com todas as equipes, e posteriormente ser feito um projeto de as-built, que é o que a gente fez ali, no caso, na Casa W, né? Então, na conclusão dela, pegar todos os, até vou dizer que foram os pequenos ajustes, né? Que foram sendo alinhados em relação à obra e poder entregar para o cliente um pacote final, e ele sabendo exatamente onde é que estão todas as infraestruturas e tudo mais que estão dentro das paredes da casa dele, vamos dizer assim, né? Ah, legal. Eu até quero fazer uma pergunta para vocês, pessoal. Como vocês comentaram agora, o Juliano comentou, vocês fazem um gerenciamento de muitos projetos que vocês projetam e depois vocês fazem esse gerenciamento da obra, né?
principalmente nessa parte de gerenciamento, né? Hoje a gente fala muito do BIM ali na parte projetual, né? Mas vocês que daí pegam o BIM, vamos supor, e vão lá aplicar, né? O que mudou para vocês antes do BIM para o BIM? Assim, vocês veem uma vantagem? O que vocês perceberam disso, assim, de realmente executar um projeto BIM ou executar um projeto que não era BIM? Assim, tem alguma diferença? Ajuda melhor ou não? Queria que vocês dessem esse feedback pessoal aí. Posso responder? Então, vou. Com certeza, primeiro de tudo é visualização e entendimento dos projetos, né? Então, a gente não está mais falando de situações, por exemplo, de 2D e sobreposição de projetos de uma forma não tão legível, né? Então, quando você está dentro desse sistema, para quem está na obra, é muito mais fácil visualizar, e eu não falo só para os profissionais como nós, e sim para quem está executando lá em obra, né? Então, é muito mais fácil, como o Guilherme está mostrando ali, você tem uma ilustração realmente do projeto, né? Uma graficação. Isso é a parte gráfica, digamos, é o resultado, né? Mas assim, antes disso, tem várias etapas que o sistema permite a gente procurar evitar ou minimizar ao máximo retrabalhos, sobreposição de projetos que vão vir a dar alguma patologia, alguma questão nesse sentido, que é onde a gente sempre oferece e deixa bem claro para o cliente, né? Nossos projetos, eles são compatibilizados, né? Então, assim, é uma compatibilização entre todas as disciplinas que forem contratadas. Isso é uma vantagem, às vezes acaba sendo até difícil para um cliente mais leigo entender isso, mas quando chega na parte de obra, que é a parte que aquilo aparece, né, cresce, fica muito mais fácil para todos que estão envolvidos, né? Quem está executando, então, consegue ter um pouco mais a certeza e precisão do que está sendo feito, né? Isso, sem dúvida, assim, o processo que a gente tinha antes do BIM, né, trabalhando com outro software, outro sistema, acontecia, mas voltava muito para o escritório. Isso até é uma coisa que o Juliano pode até complementar, assim, ainda acontece essas voltas para o escritório, a gente está sempre fazendo revisões, sempre atualizando, em contato com a obra, mas isso, de certa forma, ficou mais ágil, né? Ficou bem facilitado. Até complementando o Thiago, assim, vamos dizer assim, a formatação do trabalho hoje dentro das plataformas que a gente trabalha fazem com que a gente construa a edificação antes dela sair do chão, né? Vamos dizer assim, né? Então, anteriormente nós graficávamos plantas, vamos dizer assim, agora a gente constrói a casa antes dela sair do chão, né? Então, isso faz com que a gente consiga ter percepções de questões que, por mais que anteriormente era feito, só que de forma mais braçal, vamos dizer assim, a gente consegue ter uma visualização um pouco mais precisa nesse sentido, né? E poder otimizar aquele problema que costumava acontecer lá na obra anteriormente, né? Uma questão da nossa parte, especificamente da arquitetura, que ela é bastante importante, é que o projeto em si, ele não é um jogo de planta do projeto arquitetônico, né? Que a gente costuma dizer. Então, a Casa W, por exemplo, ela tem um jogo de plantas de projeto arquitetônico, ela tem um jogo de plantas do projeto legal, ela tem uma série de plantas de projetos executivos de arquitetura, né? Especificamente falando. Então, isso às vezes não é muito comum ser feito, mas a gente entende que as demandas e a importância que o BIM traz em relação a esses detalhamentos, ele faz com que a gente nos obrigue a avançar cada vez mais nesse sentido, né? Então, se nós pegarmos, eu não lembro especificamente, mas eu acredito que os executivos dessa casa têm em média aí 50, 60 pranchas, por exemplo, que vão desde detalhamento de guarda-corpo, a detalhamento da escadaria, modulação, paginação, enfim, Sim, né? De tudo que está envolvido dentro da obra como um todo, né? Então, era muito comum, até algum certo tempo atrás, então, se executar uma casa, mesmo desse porte, com meia dúzia de plantas, né? Então, vai chegar lá e vai ser feito na hora, vai ser decidido aqui isso, ali aquilo, e hoje em dia a gente sabe que não. Né? Então, tipo, até eu falei isso especificamente só da parte de arquitetura, ainda tem toda a parte de engenharia, que no caso vocês trabalharam lá com a gente, que também trazem uma demanda
E não é em si a quantidade de plantas, mas sim a importância da informação que está dentro daquilo ali, né? Então não adianta também ter um monte de papel que não serve para nada, né? E sim para se entender de que aquilo ali foi pensado para isso, né? Então, essa que é o grande desafio, eu vejo hoje que é a grande, não só o desafio, mas é a grande exigência que o mercado nos coloca cada dia, né, em relação a isso. A gente gosta de dizer o termo aqui, que é simular a obra pela primeira vez. E faz todo sentido aumentar a quantidade de documentação a partir que você simula a obra pela primeira vez, porque realmente, como o Thiago falou antes, se tomava a decisão durante a obra, se descobria durante a obra. Agora, como você está descobrindo antes o problema, logo vai exigir uma documentação para você explicar aquilo e não ter uma surpresa durante o processo, né? Você já vai com a decisão feita. Então, até uma pergunta que eu queria fazer, às vezes as pessoas confundem um software BIM de arquitetura com agilidade no desenho. Mas, na verdade, o trabalho em BIM, ele não deixa mais rápido, mas fica mais lento ao ponto que você deixa a obra mais otimizada, é isso? Eu acho que é por aí, né? Eu acredito que eu tenho... eu queria até comentar uma questão que eu acho legal, assim, em relação a como tudo isso mudou muito a percepção das coisas até da nossa parte, assim, né? Então, eu vou te dizer que, assim, antigamente... muitas vezes assim o cliente nos dizia o que ele queria, né? Então assim, eu preciso disso, preciso disso, preciso disso. Hoje em dia o cliente chega até o escritório e ele vem com uma demanda que ele traz para nós e a gente já começa a refletir assim, né? Não, isso aqui não vai servir só isso para ele. Ele vai precisar mais disso, ele vai precisar mais disso, e quem vai resolver isso, e quem vai resolver aquilo. Então, a gente acabou mudando vários processos internos, desde a fase orçamentária inicial, por conta dessas exigências em relação a isso, né? Então, é claro que a gente sempre quer fazer o projeto melhor possível, o mais detalhado possível, né? Em relação a tudo isso, mas isso teve uma mudança bastante significativa nesse sentido, né? E de como isso se trabalha. Ao mesmo tempo, a pergunta que coloca em relação ao tempo de produção do projeto, não é que ele demora mais, é que ele vai carregar muito mais informação, né? Então, é aquela coisa, né? Até mesmo a gente não está desenhando duas linhas para exemplificar que aqui a gente tem uma parede de X centímetros, né? Então, ali naquele momento, nós estamos assentando tijolo, colocando argamassa, colocando reboco, colocando a parede de camada de revestimento. Então, tipo, ele leva um pouco mais de trabalho nesse sentido. Então, eu acredito que, assim, se leva mais tempo, mas também a riqueza de informações que você tem é muito superior em relação ao que você tinha antes, né? Então, e a precisão, né, das coisas, esse que é o grande detalhe. Mas também, claro, que isso exige uma questão bastante técnica de treinamento, aperfeiçoamento, porque não é também só sair desenhando de qualquer forma, né? Então, quando a gente fez a implantação, eu me recordo muito bem disso, assim, que o professor que nos treinou na época da implantação do BIM, ele sempre comentou para nós, assim, muitas pessoas, elas se frustram com o BIM em determinado momento, porque elas acham que elas vão passar a trabalhar em BIM para ganhar tempo. E, na verdade, quando elas começam a entender o processo como um todo, elas começam a ver que isso é ao contrário. Porque você começa a colocar muito mais informações dentro daquela plataforma, daquele software ali, e as coisas vão ficando cada vez mais exigentes, vamos dizer assim, né? E, consequentemente, leva mais tempo para se fazer, né? Perfeito. Perfeito. Aqui também, a gente agora, até falando pessoal aí, experiência dos complementares, é exatamente a mesma coisa que o Juliano falou, né? A gente não ganhou tempo, na época que a gente foi pro BIM, quando a gente pegou um software, a gente pensou, legal, vai doer agora, mas nós vamos ganhar tempo, vamos fazer os projetos na metade do tempo. E nunca aconteceu e nem vai acontecer, agora que a gente entende bem, né, todo o processo, né. Mas o grande ganho, pessoal, é que você acaba perdendo tempo, digamos assim, né, e você acaba realocando tempo na parte de planejamento, que é a parte de projeto. Que é a parte para ser isso, né? Eu acho que todo mundo está muito claro na cabeça de todas as pessoas, até dos nossos clientes que não são da área de construção civil, que planejamento, né, é o local que você coloca tempo. Só que isso estava muito confuso na construção civil. Eles acabavam achando que é lá na obra que se decide, lá que se planeja, e não é lá que se planeja, lá só se executa, né?
eu tendo a fazer um comparativo, eu digo, cara, a galera de projetos, a galera que está aqui, vamos parar agora e pensar. Então, se tiver que pesquisar fornecedor, tiver que não sei o que, demorar mais um mês para pensar no negócio e tá claro, vamos fazer. Porque nós agora, nós somos aqueles batedor de carro que vai em moto, sabe, de moto na frente da limusine presidencial, assim, ó. O projeto é aquele cara, é os caras de motinho que vão na frente, fechando todas as vias, para depois a obra, que é a limusine do presidente, vir e passar e não parar, né, cara? Então, é isso. Aí sim se tem uma economia de tempo e dinheiro, né? E dinheiro, principalmente. Sim. Mas não que o projeto, né, é mais simples. Até tem um pessoal que às vezes pede para nós, a gente manda um orçamento, né? Não sei se já aconteceu com vocês aí, pessoal. Não, mas assim, ó, queriam só um projetinho, não precisa ser em BIM. Não dá para não ser em BIM. Não sei se já perguntaram isso para vocês aí, pessoal. Né? Aí a gente olhou um pro outro e pensou, cara, dá para não ser em BIM? Hoje a gente não consegue mais pensar em fazer um projeto sem pensar naquele nível de informação que nem o Juliano falou, sem pensar assim, cara, mas o cara vai precisar de mais disso, de mais aquilo, e vai envolver isso, né, e entregar qualquer coisa. Não dá mais. Eu acho que depois que tu entra no BIM, assim, a gente sente, não, a gente vai estar fazendo errado, não pode, né? Sabe que desculpa. Até um sentimento assim, se não for dessa forma hoje em dia, assim, até é desonesto tu vender tu não vai conseguir dar todas as informações que ele precisa, né? Então, o sistema BIM te força isso, né? Então, tu não vai conseguir fechar o projeto se não discutir, se não conversar, sentar com a equipe técnica também. Então, é um caminho sem volta, né? É uma coisa que foi muito interessante, é uma evolução, né, constante, mas, de fato, a produção de informação hoje é o que a gente vende, né? Então, o projeto ele é uma consequência, assim, mas a produção de informação talvez seja o maior valor de tudo isso, né? Ele é uma atualização diária de tudo que a gente faz aqui dentro, né? Porque quando a gente fez a implantação do BIM, a gente montou o nosso template, né? Enfim, né? E trouxe o que a gente entendia que era necessário, de fato. E se a gente for analisar hoje como ele tá e como ele começou, então porque a gente vai, ao longo do passar do tempo, vai entendendo que muitas coisas têm que ser mudadas, aperfeiçoadas em relação a isso, e as revisões vão acontecendo no template e as coisas vão sendo atualizadas, né? Eu sempre achei engraçado, assim, né? Então, tipo, a gente nunca parava para pensar assim, pô, o projeto de arquitetura sempre tinha parede de 10 e 15, mas essa parede não existe em lugar nenhum na prática, né? Porque tijolo não tem esse tamanho, né? A alvenaria não tem esse tamanho, né? A alvenaria comum que se usa bastante aqui, que é o tijolo cerâmico, né? Com camada de reboco não vai dar esse tamanho, com pintura não vai dar esse tamanho, então a gente sempre via assim, mas pô, minha casa tá com 3 metros lá de largura em tal lugar, mas nunca fecha 3 metros na obra. Claro que até mesmo com o BIM é difícil de se equalizar tudo isso, mas a diferença que se tem e a percepção das coisas, ela muda bastante em relação a isso, né? Isso. A gente até, esses dias a gente perguntou, nós temos no grupo aqui da UI, nós temos até uma moça que trabalha com nós, que é estagiária, aquela estudante de arquitetura ainda, em São Paulo, e a gente perguntou como é que tá aí no teu curso, eles ainda, quanto que eles ensinam a parede? Ela falou, de 15. Então ainda tá sendo ensinado parede de 15, pessoal. A parede que não existe, né? A gente pegou isso, e isso acarreta em coisas muito, assim, da importância de se trabalhar isso precisamente, né? Eu vou pegar um exemplo para vocês, assim, que não é especificamente da casa W, no caso que nós estamos falando, mas eu acho que é legal comentar, porque para as pessoas que estão assistindo também poderem entender, né? Nós fizemos um projeto há cerca de 1 ano atrás para uma construtora que a gente trabalhou a parte executiva do projeto, né? Então nós recebemos um projeto de arquitetura já desenvolvidos e nós fizemos o projeto executivo dos prédios como um todo, né? E quando a gente recebeu tudo isso, vamos dizer assim, eles estavam com as paredezinhas lá convencionais, 10, 15, e quando a gente começou a botar na prática isso dentro do projeto executivo, junto com a estrutura que já estava em BIM, apesar do projeto não ter sido trabalhado, começou a dar muito problema no projeto. Muito problema mesmo, porque você tem uma casa onde você tem as diferenças de poucos centímetros em 4 paredes, é uma situação. Quando você pega isso e transporta isso para uma edificação maior, num prédio, por exemplo, onde você vai ter, sei lá, cerca de 25 paredes até chegar de uma ponta a outra da edificação, essas diferenças todas somadas vão começando a gerar problemas, né? Problemas em descompatibilidade da estrutura com a arquitetura.
E aí a gente viu o quanto era difícil, foi difícil ajustar tudo isso para fazer tudo isso casar, né? Vamos dizer assim, né? Uhum. E eu achei interessante uma questão que vocês comentaram, que inclusive a proposta comercial de vocês, né, quando vai apresentar o orçamento, trabalhar dentro da metodologia BIM mudou. E isso aconteceu aqui dentro da UI também faz pouco tempo, e eu não tinha parado para pensar que era a metodologia BIM influenciando isso. Porque antigamente a gente também, vinha uma proposta. E aí já fechou o arquitetônico? Não tem ainda nenhuma ideia. Mas a gente fechava, tal, às vezes já começava a receber, mas a gente começou a entender que para o ideal, para o processo, claro que tem suas exceções, né? Mas em geral, para o processo, seria mais enriquecedor a gente fechar uma proposta comercial quando a arquitetura já estivesse pronta para trabalhar, ou mais pronta possível, num ponto que talvez a gente vai influenciar com demandas da engenharia, né, com algumas condicionantes. Então, a reflexão no trabalho, na metodologia BIM, começou a levar nós a transformar a proposta comercial nesse aspecto também. E eu nunca tinha parado para pensar nisso, vocês falaram, pô, é verdade? Por isso que a gente fez essa mudança, eu nem tinha percebido. Verdade. Com certeza. Hoje a gente acha que não consegue, não é que não consegue, né? Mas a gente faz muita questão que se trabalhe a parte de engenharia junto com a gente desde o começo. A gente entende que é fundamental, na verdade. Hoje eu não vejo mais, eu não consigo ver muito isso se separar, entende? As dificuldades que a gente tem quando isso é trabalhado de forma cada um para um lado, vamos dizer assim, elas são muito grandes. Né? Então, vocês mesmo que trabalham com a gente bastante aí sabem, né? Então, nós estamos trabalhando estrutura desde o primeiro lançamento com vocês e lançamentos, as verificações iniciais que a gente chama, né, Ana? Então, tipo, já mesmo não tendo o projeto todo hidrossanitário, por exemplo, de uma casa definido, mas já ter um pré-lançamento inicial para que a gente possa já começar a pensar em algumas coisas, né? E poder equalizar tudo isso para que as surpresas não apareçam lá na frente, né? Então é isso que eu acho que acabou mudando muito, assim, da gente aqui em relação a isso também. E isso que a gente vê que é o cenário ideal, que ainda vários parceiros arquitetos ainda estão evoluindo para isso, que vocês já têm um passo muito à frente, que é conseguir já fazer esse trabalho da metodologia BIM integrado com todas as disciplinas desde o início. Vocês já têm essa visão, né, que vai muito além do software, né? Ok, é como pensar o processo de elaboração do projeto, onde desde o primeiro traço eu estou trazendo todos os atores envolvidos, que não é só na arquitetura, mas do cliente, dos engenheiros, talvez parceiros fornecedores, para o enriquecimento desse partido arquitetônico. Né? Eu só ia complementar que esse processo, né, trazendo os complementares já antecipados, como o Juliano comentou, tem que ser lembrado que isso traz muita segurança para o cliente também, né? Então, assim, quando você está trabalhando a proposta ainda, né, seja um layout, seja as primeiras volumetrias, o arquiteto que tem essa possibilidade, né, de já contar com os complementares, uma equipe parceira, dá mais segurança, né, de poder fazer propostas, inclusive diferenciadas, de testar possibilidades, porque tu tem a possibilidade de conversar, né, com o seu parceiro para compatibilizar, para dar evoluir na ideia. Então, isso é um ponto assim que eu acho que diferencia muito, né, de quem tem essa possibilidade, quem já trabalha assim, porque realmente, tu chega na frente do cliente, a gente sabe que às vezes você quer propor uma coisa diferente, mas você fica, né, sem um respaldo, às vezes, técnico. E muitas vezes, se você não tem esse parceiro junto com você, você fica um pouco perdido, ou às vezes até acaba não propondo aquela proposta, né? Então, é uma vantagem. Bacana. E até mesmo as soluções que vão ser adotadas para o projeto, elas se norteiam muito por isso, né? Então, vocês mesmos sabem, por exemplo, a gente já fez casa com vocês que, a princípio, no primeiro momento, a casa seria totalmente em estrutura de concreto armado e com as demandas do cliente, a gente, ao longo do processo, resolveu partir para uma estrutura mista, com peças metálicas, para poder ter vãos maiores em relação a isso. Eu acho que essa visão a gente só consegue ter trabalhando assim, entende? Então, se não fica uma coisa muito racional, assim. Muitas vezes a gente acha que o concreto, por exemplo, ele tem muitas limitações. Não, isso aqui não dá para fazer de concreto, mas espera aí, precisa ser verificado de fato se isso não dá para fazer, né?
se é uma exigência em relação a isso. Existem várias soluções para várias questões, né? Elas precisam ser estudadas ponto a ponto para poder se chegar a uma conclusão em relação a isso, né? Então, acho que isso que é o legal, assim, em relação a... No caso, não foi o caso da Casa W, né? A Casa W, ela conseguiu atender toda a demanda na estrutura convencional de concreto armado, com alvenaria convencional, conseguiu atender o desejo, o anseio do cliente em relação a essa questão, mas às vezes a gente precisa partir para algumas outras soluções, né, em relação a isso. Legal. Bacana. Eu acho também, até querendo contribuir, eu acho que assim, com o processo BIM, tanto a gente, que é da parte técnica complementares, vai aprendendo mais sobre arquitetura, né? Eu acho que quanto o pessoal da arquitetura vai aprendendo mais sobre a parte técnica, porque hoje eu vejo o projeto de vocês, como ele já vem muito mais preparado, né? Já vem pensado muito mais na estrutura, na parte de hidráulica, na parte de elétrica. Hoje a gente faz alinhamentos, faz verificações e tal, mas vocês já mandam, né? Do que quando a gente estava no início, né? Que daí a gente, né? E a mesma coisa como a gente já consegue pensar, não, isso aqui a gente já fez lá, isso aqui eles não vão querer, porque isso aqui eles não gostam assim e tal, né? Então a gente vai alinhando, o que vai ficando interessante, né? Cada vez mais, então são feitos alinhamentos. E eu acho legal, como a gente mostrar isso pro cliente também, aí que eu fico na dúvida, né? Porque vocês às vezes vêm com um projeto aqui pra gente, aí o Juliano apresenta né, o conceito do projeto, ó, esse cliente é assim, ele quer o grande vão, ou para esse cliente o importante é a economia, né? Porque ele é um investidor tal. Então o Juliano apresenta o case para nós, e aí vem, Ana, não me bota nada de transição aí, vai fazer esse pilar, tira essa transição. Daí depois, se precisar, tu vem falar comigo. Primeiro, daí eu falei, mas Juliano, e se eu tiver que botar? Bota o pilar onde é que tu acha que tem que botar. E tu me chama e a gente vai conversar. Então, o quanto, assim, se tem o cuidado, né, já desde o início, em olhar realmente pelo que o cliente, da necessidade do cliente, né? Não só... Opa, acho que a Ana caiu. Né? Seja... Parou, gente? Trouble, a Ana tava com trouble, voltasse. Eu ia falar da necessidade do cliente, daí ia complementar. Isso. Então, de como vocês olham isso também e como o BIM permite isso, né? E eu sendo cliente de vocês, eu ficaria muito satisfeito, porque eu sei que vocês sempre estariam brigando por mim. Porque eu sei que vocês aqui, a gente né, faz essas brigas nisso, né? E como também eu acho a própria BIM, a questão de organização, né? Vocês já são um escritório que sempre foi super organizado, mas depois que veio o BIM e tal, eu acho que isso ficou cada vez ainda mais fechado nisso também, né? E como ele nos ajuda, apesar da gente levar mais tempo em projeto e tal, mas como nos ajuda a nos orientar melhor quanto à questão de entregas e de prazos, né? Claro, tirando alterações e coisas que a gente pega, mas assim, o dia a dia fica cada vez mais claro também, né? Exatamente. A Casa W, ela mostrou, né? Então, eu lembro assim, o projeto já faz um tempo que foi feito e tal, mas eu lembro de alguns insights, assim, né, em relação àquilo ali. Eu lembro, por exemplo, a questão dessa grande porta aí, né? Então, tipo, para nós fazermos essa porta aí, né? Não podemos ter uma viga passando ali dentro, atrás dela. Então, tipo, quando ela abrir, a porta tem que ser inteira. Então, talvez, estruturalmente, para você solucionar essa questão, talvez fosse interessante ter. Mas, para o que era o anseio do que a gente queria levar para o cliente e para o anseio dele também em relação à expectativa, a porta tinha que ser grande em relação àquilo ali, né? Então, aí, isso são soluções que não adianta o arquiteto pensar que vai ter uma porta grande, mas a engenharia não está alinhada nesse sentido e depois chegar lá na hora de executar a casa, aparecer lá uma viga no meio da porta, entendeu? Então, tem que dividir a porta em duas partes porque tu não pensou que ali, né? Não foi visto que ali teria que ter esse grande vão para poder atender essa peculiaridade do projeto, vamos dizer assim, né? Mas, querendo ou não, ela até mesmo quando o Guilherme projeta ali a imagem da casa, uma das coisas que mais se destaca é a porta, né? Em relação realmente, ela acaba sendo um elemento preponderante na estética do partido arquitetônico de vocês. Vocês já devem ter boa parte do momento lançando o projeto e nós aqui na engenharia, ok, era uma condicionante que tinha que ser enfrentada, né? Temos que trabalhar com ela. E, perdi a minha imagem aqui. E o interessante que eu vejo disso é que, assim, antigamente tinha um conceito em relação à engenharia para a arquitetura que a engenharia chega lá, ia botar o elemento lá e ia se descobrir na obra, que aquele elemento... mas como assim? Por que esse pilar? Não, porque tinha que usar, porque senão não ia funcionar. Não, ok, mas
E eu acho que muito desse conceito, que já não é mais assim, a gente conhece muitos colegas arquitetos, engenheiros que também já estão com o conceito pró-arquitetura. O BIM ajuda muito esse conceito pró-arquitetura, porque você consegue fazer esses clashes tanto entre disciplinas, mas também o clash que enxerga o que está sendo interferido na arquitetura em si, ou seja, no desejo do cliente, né? Então, isso que eu acho mais bacana, que o BIM também trouxe para a Casa W e traz para outros projetos. Essa possibilidade de enriquecer esse cuidado que os projetos complementares têm que ter com a arquitetura, né? Exatamente. Perdemos a Ana Amélia de novo aqui na chamada. Eu vou ver se consigo enxergar ela aqui de novo. Ela tá aqui. Calma aí, vou adicionar ela de novo. Mas esse case da porta é muito legal. Acho que vou até fazer um post depois falando sobre isso, né? Porque naturalmente ia sair uma viga no meio ali, né? Exatamente. E até talvez a solução estrutural fosse a melhor, né? Vamos dizer assim, melhor que eu digo, que fosse a mais simples, vamos dizer assim, a mais fácil, mais óbvia, exato. Né? Até no nosso perfil, no nosso Instagram, a gente fez uma série de vídeos aí que estão postados no nosso feed ali nos últimos tempos e tem alguns vídeos que mostram alguns detalhes dessa casa especificamente. Tem um vídeo comentando sobre a questão da porta, tem a escada interna, que também foi um desafio que a gente fez uma escada com uma iluminação diferenciada, embutida no piso, então com uma linha... Esse diferencial aí são detalhes que são, às vezes, complexos de se resolver, né? Então, tipo, achar a capa de acabamento, a iluminação adequada para fazer essa linha de desenho, né? Em relação a tudo aquilo ali. Então, são desafios que foram sendo trazidos para o projeto, né? E que a gente teve que solucionar. Essa escada, por exemplo, ali, que o Thiago mostrou ali anteriormente, ela foi toda modulada em BIM também, né? Ela tem a questão estrutural da escada, que foi desenvolvida por vocês. Então, tem que se pensar como é que vai passar a iluminação, por onde que isso vai ser, vai transicionar. Depois, a fase de acabamento. Eu me lembro que foi um desafio o corte dessas pedras todas para poderem encaixar e ficarem com esse desenho exatamente certinho, assim, né? Então, são coisas que talvez se a gente não tivesse acompanhado e gerenciado essa casa, né? No caso, o nosso outro sócio, o Thiago, que teve bastante presente lá em relação à obra, não teria ficado com aquele aspecto ali que ficou, né? Que era o que a gente desejava, assim, né? Então, essa escada, para quem não conhece, assim, muito a casa, então você abriu a porta, você dá de cara nessa escada, né? Então, ela um pouquinho mais para dentro, mas... Então, é a visão principal que você tem ali, né, em relação ao ambiente. Eu não lembro exatamente a altura da porta, né, Thiago, mas eu acho que ela tem 6,35, alguma coisa nesse sentido. Isso, 6,40. 6,40 metros de altura. Na porta então, é uma porta bastante volumosa. Eu me lembro, né, quando vocês falaram da porta para mim, assim, Ana, a gente não quer nada ali na porta. Tá, mas como é que vocês vão abrir uma porta de 6,40, cara? eu fiquei curiosa, quando o Thiago, eu falei, tá, Thiago, mas tu já fechou, e que matei? Eu fiquei curiosa para saber como é que ia dar, não só a parte estrutural, mas o funcionamento dela, e ficou show, gente, ficou muito show. Mas é aquela premissa, é como o Juliano falou, a colaboração, a conversa, eles ter colocado isso pra gente, porque senão a gente ia passar uma viga ali automaticamente, era questão mais fácil, melhor travamento de estrutura, custo-benefício, mas é a porta de entrada oficial dessa casa, essa porta com aquela escada ali, então foi dada uma atenção legal, e pelo realmente, não só a questão do BIM, mas pela execução ter sido acompanhada e ter dado todo o cuidado, ficou o que ficou ali. A gente até foi fazer uma visita, nossa equipe, antes da casa ficar pronta, um pouquinho antes ainda, para ver itens, né, Thiago? A gente foi lá, conversou, isso aqui ficou legal, isso aqui podia ter mais informação, colher feedbacks positivos e negativos, né, do projeto, porque foi um dos nossos primeiros projetos em BIM e o primeiro a ficar totalmente pronto, então a gente tem uma história com ela toda legal aí, né. Essa é uma facilidade que a gente tem, né, pela nossa parceria e proximidade também de distância, assim, essas visitas sempre são muito valiosas, né, a gente colhe bastante feedback, tanto da parte de vocês quanto da nossa, e é o que eu sempre digo, é a partir daí, né, que a gente vai evoluindo, então, trazendo essas experiências, seja ruins, boas, são experiências, né, então a gente consegue sempre lidar melhor com isso na fase de projeto, então quando a gente sai projetando, a gente não está fazendo qualquer coisa, né? A gente já passou por uma experiência.
Até pro pessoal saber, né? Porque a gente tá aqui falando resultado e BIM é tudo, e não sei o quê. Gente, mas não dá tudo certo no BIM não também. A gente também dá errado, a gente tem que refazer e não deu certo. Juliano liga pra mim, aí eu ligo pro Juliano e falo, cara, e a gente, mas assim, é o alinhamento, a gente realmente tá todo mundo aqui com interesse. Cortou. Mas assim, eu complementando o que a Ana ia falar, a questão até do as-built posterior. Então, por exemplo, surgiu uma demanda em obra e vocês traziam até a gente, não tinha como estar lá presente fisicamente muitas vezes, né? Aliás, na maioria das vezes, tirando as visitas que a gente fez em loco para nosso aprendizado, mas mesmo assim, usando tecnologias online que fazem parte também da metodologia BIM, a gente conseguiu trabalhar a história do as-built e atualizações e resolver problemas em locos que surgiam de uma forma, eu digo, mais eficaz, né? Exatamente. Bota a Ana aqui de volta. Vamos lá, vou tentar botar mais uma vez. Pode comentar, Juliana, até por favor. A questão do as-built, né? Na verdade, assim, a gente entende aqui no escritório que o cliente ele recebe aquela demanda bastante grande de projetos, né? Então, tipo, ele recebe todo aquele material e ao longo da obra isso vai sofrendo algumas alterações. Nós também não vamos pedir que seja corrigido um projeto porque um cano foi 15 centímetros para um lado, por exemplo, ou coisa nesse sentido, tá? Então, a gente vai fazendo esses relatórios de obra que vão constando essas informações, vamos dizer assim, né? E aí, no final, claro, que se acontecer ao longo do processo de ter uma mudança que seja impactante, significativa, ela tem que ser atualizada em tempo real, vamos dizer assim, né? Mas coisas mais peculiares, vamos dizer assim, a gente vai relatando isso e a gente entende que o cliente ele tem que receber isso no final de forma atualizada, né? Vamos dizer assim. Tu imagina, a gente entregou a casa, né? Vamos dizer assim, tudo certo, maravilhoso, o cliente começou a usar lá daqui, sei lá, 3, 4, 5, 6, 7, 10 anos... ele resolve fazer alguma coisa que ele precisa, seja uma coisa simples, às vezes pendurar um quadro na parede, por exemplo, e não sabe que aquele cano está passando ali, sabe? Então, tipo, são coisas que a gente entende que ele precisa ter esse material definitivo, né, ao concluir a obra em relação a isso. E nessa casa aconteceu isso, de fato, né? Então, foi feito todo o levantamento posterior, vocês atualizaram todo o projeto ali, nós finalizamos, para deixar ele 100% preciso, né, em relação àquilo ali, né, então, para o cara não ter que ir lá depois para saber onde é que está passando a tubulação, contratar alguém para passar um scanner daquele para ver onde é que tem uns canos, né, então, não, as tubulações estão aqui dessa forma, né, então, foi pensado dessa forma, e não é só assim, porque às vezes a gente fala de parte de projeto e a gente pensa muito em parte hidrossanitária e parte de estrutura, né? Mas assim, tem a parte elétrica também, dimensionamento de tudo. Uma das coisas que a gente foi aprendendo ao longo do tempo, né, Ana e Guilherme, assim, eu sempre falei para vocês, assim, quando a gente fala de projeto de residência, principalmente, eu não consigo entender, né, que, tipo assim, hoje, por exemplo, parte de gás e ar-condicionado não são projetos essenciais para muita gente. Sabe? Tipo, qual é a casa hoje que não tem infraestrutura para ar-condicionado? Né? Então, tipo, qual é a casa hoje que não tem infraestrutura para gás? Não existe mais a casa com o botijão de gás dentro da cozinha. Né? Então, tipo, sempre vai ter um caminhamento de tubulação, mesmo que seja só para o ponto do gás, né? Então, como isso vai se comportar com o restante, né? Então, isso foi uma das coisas que a gente foi aperfeiçoando ao longo do tempo, né? Com vocês principalmente. Também assim, isso tem que ser essencial, isso não dá para tu vender um projeto, um pacote de projetos para uma residência e não ter ar-condicionado e gás, por exemplo, né? Isso é coisa básica, essencial, não é um luxo extra que está sendo colocado, né? Não, então, né, vou te dar um exemplo assim, a pessoa pode querer fazer um projeto de automação da casa dela, né? Ok, ela pode querer fazer um projeto de automação, ela pode fazer um projeto de automação, mas não é uma coisa assim, a casa não vai deixar de funcionar se ela não tiver automação, né? Mas a casa não vai funcionar se ela não tiver parte de gás, por exemplo, uma coisa extremamente perigosa, pode causar um risco de explosão, coisa nesse sentido, se não for corretamente executada, bem dimensionada. Então, a gente sempre tem que... São coisas que essa exigência maior formos colocando que a gente foi aperfeiçoando também, né? E esses dois cases, o ar-condicionado e o gás, por exemplo, a gente vê muitas vezes que
enfim, que não considerar eles essenciais, como às vezes trazem problema posterior. Já na fase de projeto, onde a gente tem que fazer alguma interferência que vai dar retrabalho na arquitetura, ou seja, não considerar durante o partido arquitetônico esses dois elementos, e depois durante a obra, porque, por exemplo, um tubo de passagem de frigorígena, né, da estrutura mínima para o ar-condicionado, cara, ele vai tirar ali uns 50 milímetros, que não tem como depois rasgar uma viga para passar, para estar executada, né? Uma coisa simples, que o custo do projeto ele vira irrisório na solução posterior. Depois, eu vi uma vez num prédio em Blumenau comigo, meu alugou a sala, assim, os caras tiveram que passar um monte de caminho para o ar-condicionado poder ser instalado no lugar que ele tinha sido projetado em arquitetura, mas não tinha os caminhos, e não tinha como furar a viga, então teve que rebaixar, fazer um móvel, tipo um shaft horizontal, né? Ok, resolveu, mas putz, cara, se fosse no projeto, teria sido outra história, né? Eu posso dizer com certeza absoluta, claro que assim, né, a gente sempre tenta fazer projetos também que vão atender questões sustentáveis e você utilizar cada vez menos, mas ok, mas é inevitável em muitos casos, né, também, então, mas eu vou te dizer assim, ó, até pela experiência que a gente tem de trabalho, que a gente faz muitos projetos para construtora, tudo mais, hoje eu entendo que a parte de climatização é a que mais afeta nas alterações que a gente precisa ter das partes do projeto executivo, né? Porque o caminhamento normalmente não é curto, né? Então, as bitolas normalmente não são pequenas, né? Não é que nem você passar um eletroduto pequeno em relação a isso, né? Então, e você fazer tudo isso chegar, é muito comum de ter alteração de projeto por conta disso, né? Então, a alteração do projeto que eu falo por exemplo, assim, quando a gente faz projetos tanto de casa quanto de prédios também, é muito comum a gente, às vezes, alterar o projeto em função das tubulações de climatização. Porque aqui no escritório a gente não é assim, sabe? Não, vai ser do jeito que a arquitetura definiu e todo mundo tem que se virar para resolver. Não, tipo, né? Por isso que a Ana comentou antes, assim, lança o pilar onde tem que estar. Nós vamos analisar. Pode ser que talvez a gente fazendo uma pequena mudança na concepção do projeto, a gente pode melhorar nesse sentido, isso pode gerar uma economia na obra, né? Claro que tem casos e casos, tem casos que não, mas enfim, né? Sempre tentando buscar essa melhoria, né? Isso aí, pessoal. Eu vou tentar contribuir aqui antes que eu caia de novo, porque a minha internet está péssima, né? Mas esse exemplo do gás do ar que o Juliano comentou foi algo muito legal, porque o Juliano cutucou a gente na Casa W, começou ali já, a gente estava com 2 projetos em andamento, a Casa W era um deles. Falou, Ana, como é que nós não vamos entregar para o cliente isso aí, Ana? Eu entendo que tu não faz, a gente não fazia esse serviço, né? Mas como é que vamos fazer? Aí vai chegar lá na frente, vai ter que contratar, e quem fez o ar? E o que eu faço no gás? E ele começou a cutucar, e eu, putz, cara, ele tem razão, né, a visão do cliente e tal, e começamos a buscar, começamos a ir atrás, começamos a fazer para eles, para, né, a gente resolver essa dor ali que o Juliano tinha levantado do cliente. Fizemos, validamos, começou a ficar interessante, estudamos, implantamos aqui, buscamos software para poder implantar, testamos com outro cliente nosso, cliente, eu vou te oferecer aqui o de gás aqui, só para ver se é legal, e hoje ele virou um produto nosso do escritório, por causa dessa levantada de mão da Casa W na época e tal, e a gente vê a necessidade, né, essa visão do Juliano, que ele estava do cliente dele, que fez todo sentido, e que a gente hoje trouxe junto para ficar mais completa ainda no BIM e resolver a obra, né? Não é gráfica, como o Juliano falou, não é graficar projeto, é resolver a obra. Perfeito. Pessoal, o nosso tempo vai acabando, infelizmente, porque o papo já voou 50 minutos. Voou fácil. E então eu vou encaminhando para o encerramento. Eu queria fazer mais perguntas, continuar falando, mas infelizmente eu sei que a gente precisa ir finalizando. Eu até estou feliz hoje que eu estou me sentindo um desses painel da Globo News, né? Trabalhando com tá entrevistando. Pô, tá legal pra caramba, né? Fiquei um pouco perdido, mas acho que foi extremamente enriquecedora essa conversa hoje. Tem muitos insights que depois eu vou tentar depois captar para a gente até fazer um conteúdo e para o pessoal poder se beneficiar disso. Nós estamos reorganizando o nosso e-book que trata de retrabalhos na arquitetura, especificamente, onde geralmente a engenharia acaba interferindo, né? E vocês, para nós, né, Moveline Arquitetos, são um case de sucesso nesse sentido, porque vocês, como a Ana comentou no início, já pensam muitos detalhes, vocês já fazem a concepção da arquitetura pensando nessas interferências, e esse material que a gente está elaborando, né, reaperfeiçoando ele agora, é no sentido justamente de poder contribuir para que outros parceiros arquitetos, outros escritórios também de engenharia que estão escutando, que
que fazem complementares, possam contribuir e fazer essa troca. Eu acho que a gente está numa rede, a construção civil merece a evoluir nesse aspecto cada vez mais, e eu entendo que nós aqui, como a UI e também Moveline Arquitetos, somos atores, agentes de mudança no setor, né? Pessoal, vocês quiserem fazer um encerramento, uma palavra final, por favor, fiquem à vontade. Bom, agradecer o espaço, né, e a oportunidade aí, e até estreando esse novo modelo de 4 participantes, sempre que precisar pode chamar a gente. Até quem está também nessa live quiser entrar em contato, a gente tem nossas redes sociais, tem nossos canais de e-mail, site, enfim, fiquem à vontade, mesmo se for colegas também a gente vai dar uma atenção especial, qualquer dúvida que tiver com relação à implementação de BIM, experiência nesse tipo de trabalho, eu acho que é sempre válido a gente crescer e pensar como um todo. Show de bola, Juliano? Também queria agradecer, né, a oportunidade também e sempre nos colocarmos à disposição, né, de quando vocês desejarem de ter conversas nesse sentido, que são muito agradáveis, falar da nossa profissão e do nosso trabalho, né, mostrar um pouquinho do que a gente faz em relação a isso. E o que eu acho que fica, eu sempre gosto de deixar um recado assim, que é que a gente, todos nós, né, arquitetos, engenheiros, entender que nós temos que trabalhar junto com os outros, né? Então, a gente vê muito por aí, muita briga de isso aqui sou eu que faço, isso aqui sou eu que faço, isso aqui é comigo, isso aqui, e tipo assim, sabe? Lembrar que, na verdade, o trabalho, a perfeição do trabalho, ela só acontece com a complementação de um com o outro, e não com um brigando com o outro, né? Então, tipo, os projetos que a gente não tem alinhamento, que a gente já não teve alinhamento com algumas equipes de engenharia, foram os que saíram com piores resultados. E quando a gente tem esse alinhamento desde o começo, é onde as coisas fluem, e as coisas vão acontecendo, e quem vai ser beneficiado com isso é o cliente, na verdade, né? Então, porque, vamos dizer assim, a UI é nosso cliente, mas tem alguém que nos contratou para chegar na UI, né? Então, aquilo ali tem esse meio de campo que ele precisa ser feito com perfeição, vamos dizer assim, né? E lembrar sempre que o cliente, ele é um leigo em relação a isso, e ele não tem obrigação de saber, ele está contratando pessoas que são profissionais para isso, né? Então, que tem que atender. E nós, profissionais, cada vez mais temos que nos aperfeiçoarmos nesse sentido e entendermos que precisamos trabalhar em conjunto, vamos dizer assim, né? Então, sempre cada um fazendo o melhor na sua modalidade, na sua disciplina, para poder chegar no melhor resultado possível. Show de bola. Ana, isso aí, pessoal, deixa eu dar meu tchau também. Isso. Quero dizer que eu fiquei muito contente, me sentindo muito privilegiada de ser a única engenheira aqui no meio desse grupo de arquitetos que eu considero super arquitetos, amigos de coração, pessoas do bem e bons arquitetos, né? E que realmente eu tenho aprendido muito, muito com arquitetura, muito com o Juliano, com o Thiago, com o Guilherme, com o Júlio, que está aqui dentro da empresa também, traz essa visão, né? A gente tem que entender um pouquinho do processo do outro, né? Como o Juliano, para ter colaboração. Nada de ficar pensando só no nosso lado, né? Então, que nem esse material que o Guilherme falou, a gente está pensando em materiais que, como o nosso trabalho acaba interferindo, às vezes, na arquitetura e gera retrabalho lá, então a gente quer ajudar a não ter o retrabalho lá também, porque a gente sabe quanto dói ter o retrabalho, né? Ninguém quer, então a gente está aqui para se ajudar e garantir o sucesso do cliente final da obra, que é o que o Juliano falou, porque a hora que esse cara, ele estiver satisfeito, aí toda a nossa rede, todo o nosso mercado da construção civil vai estar mais contente, ele vai estar falando bem do engenheiro, do arquiteto, não sei o quê, a gente vai estar, né, por cima ali, né, podendo botar a régua mais para cima e tudo, e todo mundo, né, falar melhor do seu mercado, em vez da gente ficar brigando com quem está cobrando menos preço, com quem é que ele faz isso, aquele faz isso. Cara, vamos melhorar, vamos entregar mais, né, vamos trazer, abraçar o cliente e resolver as dores dele, que nem o Juliano falou. Eu acho que o Juliano tem essa visão, assim, inata nele, ele sempre puxa isso, me puxa para isso também, e acho que é por isso que acaba dando certo e a gente consegue estar entregando esses projetos bacanas aí que tá sendo entregue também. Então, pessoal, agradeço demais, muito obrigado por você estar compartilhando com todo mundo aqui também essa experiência de vocês aí. Show de bola. Bom, e encerrando a live, mais uma vez agradeço a presença de vocês
Pessoal que está nos escutando, acesse o nosso site onwe.com.br, onwe.com.br, tem muito material educativo lá dentro da construção civil que a gente está promovendo, o nosso blog está bem rico de conteúdo. Ademais, siga-nos no Instagram, quem ainda não segue, e querendo conversar um pouco mais sobre projetos complementares, tirar dúvidas, sei lá, trocar uma ideia aí sobre engenharia, arquitetura, construção civil,